Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para começar uma nova gravação de um vídeo. Eu peço que você se inscreva no nosso canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, curte os nossos vídeos, aprecie os nossos vídeos, cultive os nossos vídeos que estão no canal, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, levando a mensagem, a palavra de Deus. E estamos aqui para aperfeiçoar, procurar melhorar mais no conhecimento, no entendimento da palavra de Deus, e analisarmos o que é preciso diante daquilo que possamos ser varões esmerados pela palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a nova era, que é a chamada era de Aquário, a nova era. Vamos fazer aqui um movimento aqui rápido, para analisarmos a questão da nova era, O que é o movimento nova era, Então vamos falar. Sua definição é um tanto obscura e seus objetivos nunca são os que parece ser. Na verdade, esse movimento é moderno, na aparência, com tradição e uma visão muito incomum do mundo, do homem e da vida de Cristo, uma forma de vida perigosa, à luz da Bíblia, porque contraria tudo que ela ensina, uma desconstrução total, desconstrução. O conceito pertinente à nova era é um título que se refere a uma cosmovisão ou uma filosofia esbozada por muitas pessoas, Também pode ser apropriadamente chamada de religião, porque se baseia em pontos de vista religiosos. Por exemplo, os adeptos, são partidários do panteísmo, a crença de que tudo é Deus e Deus é tudo, Então, crê que todo homem é parte de Deus, tem uma centelha de Deus, Então a nova era tem toda a liturgia, a crença e as práticas religiosas. O que é o movimento nova era? A ideia centrais do movimento, Deus é uma energia cósmica, é o chamado Cristo cósmico, Deus é uma energia cósmica. A humanidade é divina, vai se evoluindo, é uma divindade, a humanidade é divina. O propósito da vida do homem é transformar a si mesmo mediante um despertar espiritual. São evoluções espirituais. Outra questão também, explorando o movimento da nova era, é o que? São títulos que ela recebe: Nova Era. O outro nome que ela recebe é Era de Aquário. Já teve a Era de Peixe, Era de Capricórnio, agora é chamada Era de Aquário, que é o último ciclo da nova era. A questão seguinte, a nova era, explorando o movimento nova era, vamos colocar a origem, Não tem data de fundação, fundador, nem liderança humana que seja subordinado ou que lhe trace diretriz, embora esteja indo exatamente para onde deseja. Quanto ao início do movimento, não temos uma data precisa. Afirmam alguns escritores que situa sua origem na estrutura atual da década de 60, e aponta como prova o surgimento do musical e sua canção favorita, Aquários, que divulgou amplamente os conceitos que fazem parte da mensagem da MNE. Vale a pena notar que nessa data surgiram os hippies, jovens na maioria, que adotaram um estilo de vida não convencional como forma de protesto ao sistema vigente, o chamado Woodstock, nos anos 70, Paz e Amor, e é dos movimentos hippie que aconteceu nos Estados Unidos, que alguns até falam que trouxeram lá da Índia, do hinduísmo, aquelas crenças, aquela mistura, todo aquele ecumenismo voltado para essas crenças orientais. Muito bem, explorando o movimento da nova era, vamos colocar, no século XIX, Helena Petrovna Blavatsky, Blavatsky, preconizava as ideias que regem o movimento atual da nova era, através da sociedade teosófica,
além de ser uma sagaz pesquisadora dos valores e princípios do cristianismo, conforme ela mesma declarou. A doutrina da expiação é um perigoso dogma em que os cristãos acreditam e que ensina que, independente da enormidade de nossos crimes contra as leis de Deus e dos homens, temos de apenas acreditar no alto sacrifício de Jesus para a salvação da humanidade e que seu sangue lavará todas as máculas. Faz 20 anos que prego contra isso, segundo Helena Blavatsky, né? E a outra questão também, o contexto histórico e espiritual. Há um mundo espiritual atuante, decorrente do conflito entre as forças do bem e do mal. Vejamos um pouco do contexto espiritual da luta entre o bem e o mal, que tem como palco a criação e o homem como objeto desse conflito. Até coloca a questão de Gênesis 3:1. Gênesis capítulo 3, versículo, do versículo 1 ao 5, né? O diabo torce a palavra de Deus quando diz: certamente não morrereis. O inimigo apresenta o mal como o bem. Se abrirão os vossos olhos, a promessa mentirosa, sereis como Deus, né? Vamos colocar o seguinte, o contexto histórico e espiritual. Observe Ezequiel 28, 11 e 19. A forma como Lúcifer, que essa palavra só aparece na Vulgata Latina, está na citação aqui, aparece só na Vulgata Latina a palavra Lúcifer, tá? Nas demais traduções não aparece, só aparece na Vulgata Latina do século IV de Jerônimo. Luminoso, brilhante, portador de luz. Passou a ser Satanás, opositor, tentando se elevar de forma que ficasse acima do próprio Deus. Mais tarde é transferido pelo Pai da mentira aos homens, levando-os a cometerem o seu mesmo erro e proporcionando-lhe a queda. A utopia de querer tomar o lugar de Deus invadiu o coração do homem tanto para quanto transbordou do coração de Lúcifer. Vamos colocar aqui a questão explorando o movimento Nova Era, ideias e práticas peculiares do movimento. Movimentos ecológicos, feministas, pacifistas, tem a psicologia transpessoal, reencontro com antigas tradições sagradas, florescimento de comunidades independentes, educação, medicina alternativa, arte planetária, né? Ufologia e seres extraterrestres, né? Karma, olha lá, eles têm o que? A doutrina do karma, a lei do karma, e a doutrina da reencarnação, né? Eles também canalizam com mestres cósmicos, interligação com o mundo cósmico, né? A musicoterapia, a meditação transcendental, a yoga, movimentos bioenergéticos, né? Aeróbica cerebral, que envolve visualização e repetições da vida, né? Aquela vida transcendente, sair de si, de ser um com o universo, de ser um com a floresta, de ser um com a fauna, a flora, né? Uma interligação com tudo, porque Deus, a doutrina panteísta, Deus é tudo, tudo é Deus. Então Deus é o universo, Deus é a natureza e etc, né? Então, explorando o movimento Nova Era mais um pouco, as eras e suas durações, eles colocam a questão das datas e os tempos. Vamos colocar 4.304. Vamos colocar 2154 a.C. Era a era de touro, com o surgimento dos povos assírios, babilônios, cujas características era a força bruta. Do ano de 2154 ao ano 4 a.C. é a era do carneiro, com o surgimento do povo hebreu, que legou a Bíblia à humanidade. E do ano 4 a.C. ao ano 2146 d.C. é a era de Aquário. Então a era de Aquário começa do ano 4 a.C. até o ano 2141. É o século 21, o terceiro milênio nosso. É a era de Aquário. Entra a era de Aquário, que é chamada Nova Era. Nova Era e Era de Aquário é a mesma coisa. É a descoberta de um poder e de uma sabedoria infinita no âmago da criatura humana. O homem é um ser divinizado, é um ser divino. Então nós temos essa era lá do ano 4304
ao ano 2154 a.C., a chamada Era de Touro. Depois entramos aí na nova era 2154, o ano 4 a.C., a Era de Carneiro. E depois vem essa última era aqui, voltando às durações, né, do ano 4 a.C. ao ano 2146 depois de Cristo, a Era de Aquário. É uma descoberta de poder, de uma sabedoria infinita no âmbito da criatura humana. O homem é um ser divinizado, o homem está se tornando um Deus. É o pecado lá de Adão e Eva, que foram expulsos do jardim do Éden. É o pecado de Satanás, que tentou se tornar Deus, o ser superior ao Criador. O pecado que ele cometeu e foi expulso do céu. Então vamos ver agora líderes do movimento internacionais. Helena Petrovna Blavatsky. Tem aqui Alice Blayley, Melry não sei o que, Benjamin Creme, tem Shirley MacLaine, né, e vários outros nomes aí que você possa pesquisar depois, colocando os líderes do movimento de Aquário, Nova Era, etc. Líderes do movimento, líderes brasileiros, Carme Lúcia, né, fundadora da Fraternidade Pax Universal. Mirna, reconhecida como guru dos cristãos desde 1980. Luiz Antônio. Paulo, aqui o cara aqui da Era de Aquário, Paulo Coelho, autor de várias músicas cantadas pelo roqueiro Raul Seixas, né? Paulo Coelho também é um dos gurus da Era de Aquário, da Nova Era. Lauro, padre e autor de diversos livros, né? A organização é influenciada pela Nova Era. Tem várias organizações aí, Partido Verde, né? Tem a Grêmio, tem Clube de Roma, Conselho Mundial de Igrejas, tem a maçonaria, até a ONU aqui, através dessa organização da Unesco. O fato dessas organizações terem seus quadros, elementos ligados à Nova Era, não significa que seja oficialmente comprometida com o movimento. Doutrina, né? A doutrina, Deus. Em certo sentido, não existe tal coisa como Deus. Deus não existe. No outro sentido, não existe nada fora de Deus, só Deus existe. Tudo é Deus. E porque tudo é Deus, então não existe Deus. A maior conquista do homem de Aquários será a descoberta de Deus no âmbito do seu ser. Quando acontecer a comunhão interna entre eu e o eu sou, ou seja, entre o humano e o divino imanente no humano, a vida e a verdade se manifestarão na mais bela plenitude. Os adeptos acreditam que cada coisa que existe é constituída de essência divina, né? E Deus é o todo absoluto, do qual todas as coisas são parte dele. O homem vai se tornar Deus um dia. Refutação. Vamos fazer uma refutação bíblica relacionada a isso. Jesus repetidamente afirmou a natureza pessoal de Deus, dirigindo-se a ele como o Pai. Jesus conhecia seu Pai não como algo impessoal ou uma força cósmica, mas como alguém com quem podia se relacionar, uma pessoa. Encontramos a evidência da existência de Deus na criação, na natureza humana e na história humana. Outra das questões, dessas 3 esferas deduzidas, 5 evidências da existência de Deus. O universo tem uma primeira causa e um criador, argumento cosmológico. O design, os desígnios evidentes do universo apontam para uma mente suprema, argumento teológico. A natureza do homem com seus impulsos e as aspirações assinadas a existência de um governador pessoal, argumento antropológico, existe um criador no sentido moral. A história humana dá evidência de uma providência que governa sobre tudo, argumento histórico. A crença é universal, o argumento do consenso comum, a crença na história de um Criador, de um Senhor absoluto. O homem é o centro de toda a doutrina da Nova Era. Como acredita que tudo que existe é Deus, o homem se torna a expressão máxima da evolução divina no terceira dimensão, que é a dimensão física. Dentre desse conceito, o homem nada menos é menos do que Deus. Segundo Helena Blavatsky, em suas próprias palavras, diz: ao nosso ver, o homem é o único Deus que podemos conhecer. Acredita que, como ser divino, no homem habita todo o bem e todo o mal do universo, mas as forças opostas no homem não se restringem ao bem e ao mal. Todo ser humano é igualmente masculino e feminino, amor e ódio.
Cristo e demônio, positivo e negativo. Todos os demais opostos existem. Então, esse é o pensamento de Heleno. Uma refutação. Jesus foi bem incisivo quanto à realidade do homem pós-queda. Ele fala o quê? Usando linguagem simbólica, assim descreve o homem. Cego, doente, escravo, prisioneiro, perverso em obras, em trevas, o homem não é divino. O desejo pervertido de divindade tem uma longa história no universo. O mesmo desejo invadiu o homem lá no jardim do Éden e foi expulso. Né? O homem queria ser Deus. Adão e Eva queriam ser Deus. Foi o pecado que expulsou eles do jardim. Jesus Cristo. Jesus foi um dos mestres espirituais, mestre como ele tem existido até hoje. Acrescenta, Jesus é um dos grandes iniciadores colocado ao lado de Maomé, de Buda, Pitágoras, Plotino e etc. Lucas narra que, ao receber o batismo de João, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e do céu veio uma voz: Tu és meu filho amado, e eu hoje te gerei. Nesse momento era gerado o Filho, o Cristo, Filho de Deus. A partir desse instante já não era mais apenas o filho de Maria e José. Já não era mais apenas o Jesus, era o Cristo, o iluminado, o Messias, o Salvador. É o escrito que eles colocam. Uma refutação. Somente Jesus é o Cristo. Afirma que Cristo veio sobre Jesus por ocasião do seu batismo e partiu 3 anos por sua morte na cruz. Mas por ocasião do seu nascimento, Jesus já era Emanuel. Conceitos bíblicos acerca de Jesus. Ele é a luz do mundo, ele é Deus, ele é a porta, ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele é o Senhor. Os extraterrestres, né? Dizem que algumas pessoas se negaram a sofrer a evolução necessária para a instalação da nova ordem e que esses tais serão de ser retirados daqui, como afirma Célia, né? Os que não assumirem o trabalho para o autoconhecimento e aperfeiçoamento deverão esperar por outro ciclo de reconstrução em algum outro lugar no cosmos. A manifestação crística do nosso tempo é muito acentuada e clara. Não há tempo a perder. Vão ser tirados pelos externos. Tais pessoas menos evoluídas serão sequestradas por um enorme disco voador e levadas para outro lugar. Passarão pela evolução necessária, afirma alguns pensadores da era de Aquário. Né? Uma refutação. O que pelos adeptos, né, da nova era é chamado de rapto por um disco voador, a Bíblia afirma de arrebatamento da igreja por Jesus Cristo. O avatar. Os adeptos esperam uma espécie de Messias avatar que coloca em ordem o mundo, estabelece a paz, acredita que cada era possui seu avatar e que para essa era de Aquário também se levantará uma espécie de Messias. O segmento da nova era usa nome diferente para designar o avatar. Os mais correntes são e vários outros nomes. O que a nova era chama de avatar é descrito na Bíblia com as mesmas características, porém com o nome de anticristo. Então tá aí a questão da nova era, que tem que ser analisada à luz da Bíblia Sagrada. Já vimos já que não corresponde ao contexto bíblico, né? E não tem base bíblica para isso. Então analisamos e ficamos com a Bíblia Sagrada e com a refutação que a Bíblia Sagrada tem diante do Cristo que nós servimos, que é Deus, que é Criador, que é Senhor, que é um ser pessoal, que Ele tem a resposta certa para cada um de nós, ao qual a nova era não nos apresenta uma felicidade de vida, um céu melhor, uma vida melhor. Somente Cristo tem a palavra de vida eterna para eu e para você. Shalom, a paz do Senhor. Curte o nosso vídeo. O próximo eu vou falar sobre catolicismo romano. E até mais.